Oi pessoal, tudo bem? Essa semana a gente está conversando bastante a respeito dos direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais. Ajuda tanto o patrão e ajuda o trabalhador rural. E chegou uma dúvida interessante que são os trabalhadores rurais migrantes. Pode ser que tenha? Claro que tem aí na sua região, né? Que são os migrantes. E a gente vai conversar a respeito disso. Quando houver a necessidade de contratar trabalhadores de outros estados, aqui dentro do Brasil, de outros estados ou regiões, ou, né, por exemplo, para uma safra, é importante você verificar aqui todas as situações, tá bom? Todas as situações que eu vou passar agora para você. Quando o trabalhador é considerado migrante? Um trabalhador é considerado migrante quando deixa o seu local de origem, onde mora, com a sua família, para trabalhar em outra localidade. De acordo com o Ministério do Trabalho, por localidade entende-se de povoado, lugarejo, arraial, aldeia, vila ou até mesmo cidade, ainda que se encontre dentro do mesmo estado da federação e até em outro município, visto que a norma legal não estabelece delimitação geográfica para o termo. O que é importante observar na contratação de trabalhadores migrantes? Então você, proprietário rural, fazendeiro, dono do sítio, que vai contratar migrante, vai em estados distantes para trazer para trabalhar aí na sua propriedade rural, fique atento com as dicas aqui que o professor vai falar. E se você, trabalhador, está nessa situação e o patrão não cumpriu as regras que eu estou falando, pau no patrão, não tem o que fazer. O que é importante observar na contratação de trabalhadores migrantes? A contratação de trabalhadores migrantes deve ser feita diretamente pelo patrão, não sendo permitido terceirizar ou fazer a contratação por meio, de um turmeiro, ou uma empresa, ou terceirizar, ou um gato, igual fala, ou qualquer outro tipo de intermediário de mão de obra. Os trabalhadores devem ser recrutados e contratados nas cidades de origem e deve ser informado sobre todas as condições do trabalho, tais como alojamento. Preste atenção aqui, se você vai vir de outra cidade para trabalhar em uma propriedade rural, preste atenção no que o professor vai falar agora. Isso daqui também serve para o patrão, tem que ficar atento com alojamento, salário, fornecimento de alimentação e o retorno ao seu local de origem. Caso não haja serviço médico adequado no local de origem do trabalhador, os exames médicos admissional podem ser realizados na localidade onde está sendo prestado o serviço, porém deve ser realizado antes do início do trabalho. Se o exame médico identificar que o candidato não é apto, o patrão deve custear as despesas ou o seu transporte até o local de origem, a sua cidade, bem como pagar as verbas salariais decorrentes do encerramento antecipado do contrato de trabalho. E além disso, pessoal, preste atenção aqui, a gente está conversando para a contratação de trabalhadores migrantes e eu vou passar algumas dicas importantes para a gente estar encerrando essa aula. O Ministério do Trabalho estabelece regras muito específicas em relação ao transporte dos trabalhadores migrantes, tornando-se necessária a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho por meio de uma certidão declaratória de transportes desses trabalhadores. Existe um modelo dessa certidão fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A certidão devidamente preenchida será entregue nas unidades descentralizadas do Ministério do Trabalho ou nas suas gerências regionais. Existe na região em que os funcionários estão sendo recrutados e deve ser acompanhada dos seguintes documentos da propriedade rural do patrão: CNPJ, se você é uma empresa do agro, ou se é uma empresa KEPF, se o patrão é KEPF, o CPF dele. Procuração original ou cópia autenticada, concedendo poderes ao procurador, ali o preposto da empresa, e também o contrato social e, além disso, cópia dos de identificação do procurador e também habilitações dos condutores dos veículos. E não se esqueça, cópia dos contratos individuais de trabalho, cópia do certificado para o fretamento da empresa que vai trazer esses trabalhadores de outra cidade, relação nominal dos trabalhadores, carteira de trabalho, ficha de registro, tudo isso daí o patrão deve ter em mãos na hora de contratar trabalhadores migrantes de outras cidades para a sua propriedade rural. A guarda deve ser feita pelo patrão, a guarda dessa documentação.
pelo menos 1 ano e uma cópia deverá ser mantida no veículo de transporte dos trabalhadores durante toda a viagem até o local de trabalho e posteriormente também quando for voltar para a sua cidade de onde ele foi buscar esses trabalhadores. O que você vai fazer para garantir a regularidade dessa contratação desses trabalhadores migrantes? Então, o produtor rural ele deve observar as seguintes regras. Responsabilizar-se diretamente pelo recrutamento da contratação de trabalhadores migrantes no local de origem. Então, cuidado com os gatos, hein? Provenientes de outras regiões, garantindo-lhe os transportes de ida e retorno e também o alojamento, o fornecimento de alimentação, pagamento do salário em dia, tudo certinho. Reunir e arquivar cuidadosamente todos os comprovantes de registro desses trabalhadores migrantes, contratos de trabalho, livro de registro, cópia dos atestados de saúde, dos exames médicos admissional, ficha de entrega de EPI, tudo bem claro. E para a gente, para você pensar um pouquinho, patrão e trabalhador que está vindo de outra cidade para trabalhar na propriedade rural, você é considerado um trabalhador migrante, você deve ficar atento com isso. Em relação à contratação de trabalhadores migrantes, algumas situações pontuais podem acontecer. Não existe nenhuma restrição quanto à contratação de pessoas de outra região para trabalhar na sua propriedade rural. É recomendável, porém, conhecer a situação das pessoas que trabalham em sua propriedade. Principalmente como eles estão aí, como eles vieram, de onde eles vieram e como eles vão conviver na região, onde que eles vão trabalhar. Principalmente se vão, ter problemas ali, vai ter que alugar casa, vai ter que fazer dívidas, Conhecendo essas informações, tudo isso para o patrão, para ele poder orientar esses trabalhadores rurais em situações ali que pode ser de aliciamento de trabalho escravo. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Patrão rural e trabalhador rural. Pessoal, nós estamos com uma série de aulas falando bastante para você dos direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais. Falei aqui dos trabalhadores migrantes, aqueles que vêm de outras regiões do Brasil para trabalhar na sua propriedade rural. O patrão deve tomar muito cuidado com algumas regras, tá bom? Ficou com dúvida? Vá na descrição do vídeo, manda um oi aqui para o professor.